Bom dia, quinta-feira, 16 de abril, nosso combate de todo dia está no ar. O Brasil vive um dos seus maiores desafios em saúde pública. O novo coronavírus exige sacrifício de milhões de pessoas que estão em casa, comércio e indústria fechados, empregos em risco. Um país unido sofrendo junto para passar por isso. Mas aí a gente lembra que Brasília sempre será Brasília. Já não basta a crise de saúde, temos o desenrolar de uma crise política. Ontem foi mais um dia em que a discussão pela troca do ministro da Saúde ocupou todo o noticiário. E foi mais um dia em que o número de mortos por Covid-19 atingiu seu recorde. No programa de hoje, a gente fala como todo esse drama da doença está afetando a nossa saúde mental. Como verificar a segurança e a eficiência do álcool gel, cada vez mais caro nas farmácias. E vamos continuar tirando as suas dúvidas. Mande a sua pergunta pelas redes sociais aqui pra gente, usando a hashtag PerguntaCorona. Tudo junto, PerguntaCorona. Quem está conosco hoje é o infectologista Paulo Abrão e o psiquiatra Daniel Barros. O que a gente tem observado, e você certamente percebeu também, é que a circulação de pessoas em várias cidades brasileiras vem aumentando. Em São Paulo, a prefeitura baixou um decreto recomendando horários alternativos para os serviços essenciais, o que estão funcionando. Assim, tenta diminuir o contato entre as pessoas, principalmente no transporte público. Com mais pessoas nas ruas, o isolamento, medido pelo governo de São Paulo, tem se mantido em 50%, muito abaixo da meta de 70%. Tem fila na agência dos Correios, gente se exercitando em grupo, sem máscara, muitas pessoas no ponto de ônibus ou para entrar no banco, a fila, veja só, é interminável. No Rio de Janeiro, ontem à tarde, gente nas ruas da Zona Sul, vendedores ambulantes e muito movimento de carros. O Disque Aglomeração registrou 2.096 denúncias em 2 semanas. Nós já mostramos esse serviço aqui. As pessoas avisam sobre aglomerações para uma central que também usa sinais de celulares para detectar pontos com muita gente. No Rio de Janeiro, nem a chuva fraca que caiu no início dessa manhã afastou aqueles que estão em busca do auxílio de R$ 600 prometidos pelo governo. A Justiça suspendeu a exigência de regularizar o CPF, mas as filas na porta da Receita Federal continuam em diferentes pontos do estado, como em São Gonçalo, na região metropolitana, e também em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Lá, em Duque de Caxias, o prefeito Washington Reis está com coronavírus e foi transferido para a UTI de um hospital particular na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Assim como em outras cidades, oficialmente o comércio de Belo Horizonte está fechado. Só podem funcionar os serviços essenciais. Mas o que se vê nas ruas não é bem isso. A gente vai até Belo Horizonte falar com o repórter Carlos Eduardo Alvim. Carlos Eduardo, bom dia para você. Muita gente desrespeitando as regras do isolamento por aí? Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha na manhã desta quinta-feira. Infelizmente, a gente tem que lembrar que hoje está completando uma semana do 3º decreto que regulamenta o funcionamento do comércio aqui na capital mineira durante esse tempo de pandemia do novo coronavírus. Um 3º decreto que endureceu ainda mais as regras. Por quê? Aqui em Belo Horizonte só pode funcionar o comércio considerado essencial, como supermercados, padarias, mercearias, as farmácias, também clínicas e laboratórios. Mas na prática não é isso que a gente está vendo não, viu? As nossas equipes percorreram os principais centros de comércio aqui de Belo Horizonte, a gente tem até umas imagens aí para mostrar para vocês. Muitos comércios considerados não essenciais, como lojas de calçados, papelarias, estão abrindo e mais, estão atendendo o cliente da porta para fora, o que também é proibido por esse novo decreto. A Prefeitura diz que aumentou a fiscalização que está sendo feita pela Guarda Municipal aqui de Belo Horizonte. Os agentes estão indo nesses comércios, orientando os donos, falando que pode acontecer, Caso haja reincidência, o alvará pode ser cassado e o dono do estabelecimento pode ser até preso. Sobre essas fiscalizações, a gente conversou com o comandante da Guarda Municipal aqui de Belo Horizonte. Ele disse que já foram feitas 7.500 abordagens em toda a cidade, mas que por causa das reincidências, 21 alvarás tiveram que ser cassados. Esses estabelecimentos estão fechados, foram fechados
a força justamente pelo descumprimento do decreto aqui da Prefeitura. A gente tem que reforçar, né, Márcio? O decreto tem que ser cumprido e o isolamento nesse momento é mais que necessário, a questão de saúde e proteção para todo mundo, né? É uma questão de saúde pública, né, Carlos Eduardo? E ninguém gosta de fechar um comércio, ninguém gosta de dar uma punição dessa, sair dando multa para as pessoas, botar a polícia para botar as pessoas de volta em casa. Mas a questão é de saúde pública. E se as autoridades de saúde estão dizendo para as pessoas ficarem em casa, talvez isso seja o melhor para elas. Por isso a gente tem que respeitar. Carlos Eduardo, muito obrigado. Eu começo aqui a nossa conversa com o Dr. Paulo, Dr. Daniel. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. Dr. Paulo, ontem o ministro Mandetta disse na entrevista coletiva lá em Brasília, se referindo especificamente sobre São Paulo e Rio de Janeiro, mas eu acho que a gente pode estender isso para o Brasil todo. As cidades vão pagar um preço por essa movimentação que mostra que não está havendo respeito ao distanciamento social. Qual pode ser a volta, qual pode ser a consequência desse retorno das pessoas às ruas? Eu acho que a gente precisa primeiro começar com um exemplo positivo. Se hoje em São Paulo a gente consegue administrar bem a demanda de pessoas que chegam aos serviços de saúde, isso se deve ao isolamento social que vem já sendo executado há semanas. Então, nós temos vagas de UTI, nós temos vagas de enfermaria, nós estamos atendendo os pacientes. Isso só foi possível em função do que já aconteceu nas últimas 4 semanas. Portanto, se a gente relaxar essas medidas, o que a gente está fazendo é armar uma bomba relógio. É uma bomba relógio que ela vai fazer aquele tic-taczinho igual dos filmes de desenho animado e ela vai explodir daqui a 14 dias. É um efeito retardado. Então, nós precisamos ter claro que a doença ela tem um período de incubação, onde a pessoa não sente nada, que é em média de 5 dias. E depois mais uns 7 dias para o indivíduo começar a sentir os sintomas e ficar grave. Por isso que a gente fala que o que está acontecendo hoje vai se refletir gravemente daqui a 14 dias, mais ou menos, né? E pode acontecer do sistema de saúde não conseguir absorver essa demanda. Então, esse relaxamento, ele é muito preocupante. Quer dizer, esse isolamento que nós fizemos já há 3 semanas, 4 semanas, dependendo da região, a gente já conseguiu empurrar o pico da curva. Quer dizer, as previsões eram São Paulo, o pico seria abril e maio. Agora já estamos para maio. No Brasil inteiro, falava-se abril, maio também. Agora já se fala em maio e junho. No sul do país, junho e julho. Quer dizer, a gente está conseguindo fazer o tal do dever de casa, que é achatar a curva, colocar o pico da doença mais para frente. Se a gente interromper esse isolamento, tudo vai por água abaixo. E sabe o que acontece, Márcio? O que o Paulo estava falando é muito interessante. O reflexo da atitude de hoje, ela aparece lá na frente. Quando isso acontece, é muito difícil a pessoa entender que ela precisa pagar o preço. Porque você precisa fazer uma coisa hoje que é desconfortável, que é chata, que é ruim, etc. E você não vê o resultado, porque o resultado é diluído na população e diluído no tempo. Então, infelizmente, situações dessas só se resolvem realmente com multa, com coerção, né? Porque para você convencer as pessoas, como elas não veem o resultado imediato, elas não são convencidas. Tem que ser imposto mesmo essas medidas e, infelizmente, é o caminho, né? E como disse o doutor Paulo, quer dizer, se as emergências ainda não estão lotadas, se a gente ainda está conseguindo receber pacientes, é porque a gente conseguiu jogar esse pico de casos, essa subida não está tão elevada assim de casos. Mas a gente está aproveitando esse tempo, doutor Paulo, eu sempre faço essa pergunta aqui, enquanto a gente empurra esse pico de casos, o ideal é a gente estar se preparando. Leitos, equipamentos, mais médicos, mais equipes treinadas. A gente está conseguindo fazer isso? O senhor está percebendo que os hospitais estão sabendo se preparar para enfrentar esse pico que vai acabar chegando? Sim, eu te dou um exemplo do Hospital São Paulo, que é o hospital universitário onde eu trabalho, na Escola Paulista de Medicina. Nós estamos planejando essas ações desde o final de janeiro. Então, a cada momento, novas providências são tomadas. Então, já abrimos vários leitos de UTI, já abrimos vários leitos de enfermaria e existe uma programação sequencial para que isso continue. Por exemplo, criamos logo no início uma unidade no pronto-socorro para atender especificamente as pessoas com síndrome gripal, né? Para tirar essa carga de trabalho do pronto-socorro que precisa atender outras pessoas que não têm síndrome gripal, infartos, derrames cerebrais e outros problemas, pneumonias outras, né? Que continuam chegando. Que continuam chegando. Então, essas ações elas estão sendo implementadas e dia a dia existe a gestão disso. Ainda falando sobre essa questão do isolamento social,
Há exatamente uma semana, o repórter Alex Barbosa, lá de São Luís, ele entrou ao vivo aqui no nosso combate ao coronavírus, nos contando como estava a situação no Maranhão. E chamou muito a nossa atenção a quantidade de gente na rua em que ele estava. De lá para cá, o número de mortes no Maranhão triplicou. A gente volta a falar com ele agora ao vivo, com Alex Barbosa de novo, na mesma rua, né, Alex? Você está na mesma rua em que você entrou na semana passada. Bom dia para você. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Pois é, e o povo continua na rua, né? A gente se falou uma semana atrás, eu dava números de 12 óbitos aqui no Maranhão, já chamava atenção pelo avanço do número de óbitos que vinha sendo rápido. 7 dias se passaram e agora estamos com 37 óbitos aqui no Maranhão, 90% aqui em São Luís, já são 695 casos confirmados da Covid-19, mais de 3.200 casos suspeitos. Eu estava exatamente aqui na Rua Grande, que é uma importante rua do comércio no centro de São Luís, e a gente vai ver imagens aí de como é que estava essa rua aqui. Completamente cheia, né? Apesar do comércio fechado, muitos camelôs trabalhando, ambulantes, e as pessoas circulando normalmente como se não estivéssemos vivendo no momento de pandemia. Bem, agora a gente pode perceber que, apesar de os números estarem aumentando de forma acelerada e assustadora, as pessoas continuam nas ruas, né? Eu tenho a impressão, olhando assim, que tem até mais gente hoje do que na semana passada. O que é realmente preocupante, há um decreto determinando que o comércio se mantenha fechado. Esse decreto foi prorrogado até a próxima segunda-feira e ontem foi editado mais um decreto do governo do estado, dessa vez limitando o acesso das pessoas aos supermercados, né? A partir do próximo fim de semana, já que os supermercados vão ter 48 horas para se adaptar, a partir desse fim de semana só vai poder entrar de máscara nos supermercados, vai ser limitado uma pessoa de cada família por vez para entrar nos supermercados e também os supermercados vão ter que trabalhar com metade do atendimento normal. São medidas para tentar conter o avanço do novo coronavírus, mas as pessoas também têm que fazer a parte delas, né? O que a gente percebe é que as pessoas ainda não estão conscientes de como esses números estão avançando por aqui. É isso, Alex. Muito obrigado. Realmente, a impressão que dá, a gente comparou as duas imagens da semana passada para essa, e a impressão que dá, apesar dos comércios ainda estar fechado atrás, as portas do comércio todas baixadas, mas a impressão que dá é que tem muito mais gente circulando hoje do que há uma semana. E aí não há coincidência, obrigado, Alex, e aí não há coincidência o número de mortos subindo também. Mas particularmente na região Nordeste, falando no geral, além de São Luís do Nordeste, nós temos lá quase 20% dos casos da doença. E a gente sabe que também o Nordeste é uma região mais carente, que já sofre com outras doenças. Quando entra um vírus novo assim, doutor, qual o impacto disso numa região como o Nordeste, com todos os problemas que a gente conhece da região Nordeste? O que eu tenho dito e tenho refletido, eu acho que as pessoas em casa conseguem entender e acompanhar esse raciocínio, Márcio, é que a pandemia, ela não causa muito problema novo. Ela joga luz, holofote, coloca uma lente de aumento em cima de problemas que já existem. A gente já tem pouca UTI, quer dizer, o Brasil tem bastante UTI, mas quem dá plantão sabe que às vezes não tem vaga para todo mundo. A gente já tem relações trabalhistas difíceis, a gente já tem pessoas sofrendo com falta de dinheiro. Chega uma pandemia, tudo isso fica aumentado. Então, em regiões mais pobres, tudo isso vai ser muito pior porque já tem uma estrutura mais frágil, né? Então, de fato, é uma situação muito preocupante porque todos os problemas que já estão lá podem explodir, né? Com mais intensidade. Estados do Brasil inteiro estão recebendo ajuda do Ministério da Saúde com leitos, equipamentos. Por exemplo, especificamente a região Nordeste, Piauí e Bahia já estão recebendo leitos de UTI bancados pelo Ministério da Saúde. É um custo altíssimo, R$ 1.600 por dia por leito de UTI. Eu não sei exatamente quantos leitos são, eu acho que são 10 para o Piauí e 20 para a Bahia. Eu não tenho esse número de cabeça, mas são custos altíssimos. E aí eu pergunto para o doutor Paulo, o que é mais importante nesse momento, doutor Paulo, nesses estados, como Piauí e Bahia, por exemplo? É receber o leito, receber equipamento, receber equipes médicas treinadas ou é o conjunto? É o conjunto. Acho que uma coisa não funciona sem a outra, né? É o conjunto. A gente precisa de equipe, né? E a gente está falando, por exemplo, em unidades de terapia intensiva, intensivistas capacitados, que é um grupo de médicos bastante sofisticado do ponto de vista de conhecimento, né? Não são muitos, quer dizer, a gente pode precisar de muitos nessa hora. Equipes de enfermagem também próprias para atuar em UTI, fisioterapeutas e outros profissionais da área de saúde. E não basta só os equipamentos e a estrutura hospitalar, a gente precisa ter pessoas também cuidando dos pacientes. O senhor falou das equipes e aí eu vejo, chegou
Uma reclamação do Cleiton de São Caetano do Sul, que a gente lê sem problema nenhum. Vejo citarem somente médicos e enfermeiros como os únicos profissionais da saúde no combate ao coronavírus. Porém, nós, fisioterapeutas, também estamos na linha de frente. Fazemos parte de toda a intubação e no acompanhamento respiratório dos pacientes internados na UTI. Realmente, ontem até, por acaso, a gente falou aqui no programa de médicos, enfermeiros, até do pessoal da limpeza do hospital, como todos são importantes, e eu não citei os fisioterapeutas. Explica pra gente, doutor Paulo, qual é a importância do fisioterapeuta numa UTI? O fisioterapeuta é absolutamente fundamental, porque ele vai fazer toda a monitoração respiratória, a reabilitação respiratória, ele vai ajudar o paciente a eliminar secreções pulmonares, ele vai ajustar a ventilação mecânica, momento a momento, dependendo da necessidade do paciente, e vai também trabalhar em fisioterapia motora, porque vamos lembrar que esses pacientes eles ficam acamados por muitos e muitos dias. Mesmo saindo da UTI, ele vai precisar de ajuda. Ele vai precisar de ajuda, e já começa na UTI esse processo de fisioterapia respiratória e motora, né? Então são profissionais absolutamente fundamentais. Ô, Márcio, tem uma outra categoria profissional que a gente nem sempre lembra, mas que está muito exposta e está passando apertado agora, que são os farmacêuticos. Porque a corrida que houve às farmácias, sem contar, lógico, a administração toda da dispensa de remédio no hospital, nas farmácias eles estão tendo que lidar com pessoas ansiosas, pessoas querendo comprar todo o paracetamol da farmácia, etc. Estão tendo que gerenciar ali uma situação difícil. Então, acho que são todos realmente os profissionais da saúde, né? Uma questão sobre o que você falou, as dificuldades que o Nordeste e o Norte do país têm, né? Isso é claro, né? Pode haver uma necessidade grande de infraestrutura e pessoal para atender muitos casos. E eu digo a você o seguinte, a nação mais rica do mundo está sofrendo gravemente. Então, imagine as comunidades carentes, os locais onde existe carência, o que pode acontecer. A atenção total do Ministério da Saúde, neste momento, é Manaus e Macapá. Fortaleza também, pelo número altíssimo de casos que está acontecendo por lá. Mas, à medida que essa epidemia avança pelo país, em diferentes momentos, a gente não vai ter uma epidemia só, como diz o Ministério da Saúde, teremos surtos epidêmicos. Os diferentes pontos do país vão sofrer. Cada um vai sentir quando o calo vai apertar. E aí que a gente vai ver realmente se a gente está se preparando ou não nesses momentos que antecedem o pico da epidemia. A gente se preocupa muito com as crianças, como elas estão vivendo tudo isso, mas muitas vezes, elas podem nos surpreender. Olha só o vídeo que chegou para o nosso programa. A Bibiana tem 3 anos e aprendeu muito direitinho o que pode e o que não pode fazer. Pode colocar a mão no olho, no nariz e na boca. Por que não pode botar? Porque o coronavírus está aqui na rua. Tem que lavar bem as mãozinhas. E depois passar o quê? Álcool gel. E quem é que não pode ir na rua? Eu e a minha avó. Eu e a minha avó caindo assim. Criança nos surpreende muitas vezes porque a gente acha que eles estão sofrendo sem sair de casa, as que estão conseguindo ficar em casa sem encontrar os amiguinhos, sem brincar no parquinho, sem ter acesso ao ar livre como tinha antes. Mas elas se mostram também pequenas esponjas que absorvem o que está acontecendo ao redor. Acho que se a gente levar tudo bem, elas absorvem bem, mas se a gente começar a se estressar muito, elas absorvem um pouco desse estresse também. Né? O principal jornal que as crianças assistem são os pais. Então, conforme a gente se coloca, elas vão reagir de uma maneira ou de outra, né? A gente tem que prestar muita atenção na nossa reação também. E acho que na saúde mental, e a gente vai falar muito sobre isso ao longo do programa, eu imagino os avós, os tios, os parentes que estão distantes de uma coisinha fofa dessa. Quer dizer, o sofrimento que a gente sente nesse momento está pela distância das pessoas que a gente ama também, né? Exato. Essa saudade aperta, a gente tenta contornar, mas sem dúvida ela é um reforçador de como nós estamos num momento difícil, né? Então, essa saudade é quase que um agravantezinho aí. É o sacrifício que a gente tem que fazer por todos nós, até pela Bibiana também. Vamos ver aqui no telão os números atualizados que a gente tem. Eu não sei se a gente pode jogar agora esses números, os números contabilizados, totalizados pela Secretaria de Saúde. Primeiro, os números de mortes, os registros de óbito de Covid-19 pelo Brasil. Eu sempre mostro o primeiro caso lá na ponta. O primeiro caso foi no dia 17 de março e a gente vem vendo ao longo do mês de março, ao longo do mês de abril, algumas subidas, algumas quedas, mas anteontem e ontem nós tivemos
o recorde de óbitos neste momento. 204 mortes no dia 14, 204 mortes no dia 15. Mesmo sabendo que essas mortes, esses registros de óbito, ainda podem se refletir do fim de semana, quando há menos registros sendo feitos, é difícil fazer todos os registros, então esses registros acabam sendo feitos nos dias seguintes, segunda, terça e quarta, mas ainda assim, doutor Paulo, eu pergunto para o senhor, 200 mortes, ultrapassando a barreira das 200 mortes, 204 óbitos, chegamos no novo patamar? Sem dúvida nenhuma. E esse dado, ele é muito importante porque ele é um dado confiável, né? O número de casos, na verdade, quando a gente fala o número total de casos, são o número corresponde ao número de pessoas que fizeram o teste e ele foi positivo. Não significa que são todas as pessoas doentes, né? Então, esse número de casos totais, na verdade, é o número de testes positivos que foram realizados. Então, ele pode ter alguma margem de erro importante, mas o número de óbitos, ele reflete a gravidade mesmo extrema do problema, né? Ele marca exatamente o ponto que nós estamos. Sim, porque os óbitos eles são muito bem notificados, né? Eles são muito bem estudados. E por isso que existe até essa demora. Muitas vezes os casos eles têm que ser estudados e essa pequena variação. Então, o que aponta, de fato, é para uma gravidade ascendente. O aumento do número de mortes nos próximos dias, provavelmente. A gente tem aqui no nosso telão agora os números confirmados, totalizados pelas secretarias estaduais de saúde. Casos confirmados em todo o Brasil, 29.015 casos confirmados da Covid-19 e o número de óbitos total, neste momento, 1.760. Muitas dúvidas aparecem diariamente aqui no nosso programa. As grávidas e as mães de bebês se preocupam muito com o risco que correm. Então, a gente vai entrar um pouco nesse assunto, vamos aprofundar um pouco mais isso, indo até o Rio de Janeiro conversar com Jair Roberto da Silva Braga. Ele é diretor médico da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor Jair, bom dia para o senhor. Essas mulheres grávidas deveriam fazer parte do grupo de risco? Bom dia, Márcio. Bom dia, doutor Paulo, doutor Daniel. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite em nome da Maternidade Escola da UFRJ. E essas pacientes que recentemente o Ministério da Saúde colocou como grupo de risco, são interessantes que entrem nesse grupo, apesar de não haver evidência científica de que elas tenham uma piora na sua condição de saúde, comparando com pacientes não grávidas, como aconteceu, por exemplo, no H1N1. Considerando que essas pacientes estão mais sujeitas a infecções respiratórias graves e têm a sua imunidade diminuída, alterada durante a gestação, eu acho que é uma decisão prudente, não só do Ministério da Saúde. Se a gente visitar, por exemplo, a OMS e o CDC americano, também eles recomendam que as gestantes e puérperas que tiveram bebês há pouco tempo também façam parte do grupo de risco, sabendo que não existe uma piora clara. Falando das gestantes especificamente, muitas escrevem para cá dizendo como é que eu faço pré-natal, como é que eu vou me deslocar até o hospital, até a clínica, como é que eu vou procurar meu médico, tenho que pegar ônibus, transporte lotado. Existe essa preocupação, mas eu acho que é um conselho óbvio que a gente tem que dar. Faça o pré-natal sim. A questão é como fazer esse pré-natal com segurança. O pré-natal, se a gente for visitar das especialidades médicas, as especialidades que não tiveram comprometimento da sua marcação, especificamente a obstetrícia. As pacientes continuam engravidando, as pacientes precisam ter seus bebês, precisam do seu acompanhamento pré-natal. Então, o pré-natal ele deve continuar e, dependendo do caso, a gente pode postergar ou ter alguma consulta remotamente, por mídia digital, mas as pacientes devem fazer seus exames, elas devem ir às consultas. E nas pacientes que são COVID positivo ou que estão com sintomas gripais, a gente recomenda que elas fiquem 14 dias em casa, dependendo do estágio que ela esteja ou da condição de saúde que ela esteja apresentando. Por exemplo, a paciente que está no final da gestação, já com 39 semanas e tem as suas consultas semanais. Muitas vezes essa paciente ela não pode deixar de ir à consulta. Então, se ela está com sintomas gripais, especificamente, essa paciente vai ter que ser abordada de forma diferenciada quando chega na unidade de saúde por ter suspeita de Covid. Mas em situações em que ela não está com sintomas gripais ou não tem teste positivo para Covid,
ela deve conversar com seu obstetra para comparecer à unidade nas horas adequadas. Não há informações ainda se a doença passa para o feto. E aí, por isso que eu pergunto, se essa paciente desenvolveu a Covid, teve o bebê, os cuidados têm que ser redobrados, triplicados na hora de amamentar, cuidar daquela criança, se essa mãe tem a doença. Sim, infelizmente ainda não existe nenhuma evidência da transmissão vertical, né, da transmissão para o bebê através do líquido amniótico, do cordão umbilical, não existe essa evidência. Mas quando a paciente é Covid positivo e ela tem o seu bebê, ela tem uma condição diferenciada, mas a recomendação de todos os órgãos de saúde é que ela deva continuar com o seu bebê depois do parto. A gente evita, agora está recomendado não ter o contato pele a pele imediatamente após o parto, mas ela pode amamentar, não tem evidência de que haja transmissão pelo leite, mas ela vai ter que colocar máscara, ter cuidados de higiene, de etiqueta social, para que ela não passe a doença para o bebê. A verdade é que é bastante difícil uma mãe que tem Covid positivo e está com o vírus, apesar das medidas de cuidados que ela possa tomar, que eventualmente esse bebê não tenha contato com o vírus. Felizmente, esses bebês também não têm uma gravidade maior, mas todas essas medidas devem sim ser tomadas, mas o afastamento da mãe e do bebê não é recomendado. Ela deve continuar com o seu bebê, até o Daniel pode me ajudar nessa questão, por conta desse contato primordial da mãe com o seu filho. Muito bom. E se acostumar com esse novo normal que nós estamos vivendo. Também não vai ter batizado tão cedo, não vai ter festinha, não vai ter visita em casa, até tudo se normalizar. Dr. Jair Roberto da Silva Braga, da UFRJ, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso programa. Bom dia para o senhor. Mas essa é uma boa pergunta. Por que a Covid-19 se apresenta de forma mais leve nas crianças? A repórter Beth Lucchesi conversou com um professor de imunologia da USP, aqui em São Paulo, que está virando noites para tentar descobrir essa resposta. Vamos ver a reportagem. Cadê as crianças que estavam aqui? A ameaça do coronavírus esvaziou escolas, praças e parquinhos. Mas um mistério ainda paira sobre a Covid-19 nos pequenos. Esse professor de imunologia da USP já se debruçou sobre mais de 80 estudos que tratam do novo coronavírus em crianças. Pai de 2 filhos, ele tenta entender por que elas não pegariam a forma mais grave da doença. Nós temos que lembrar que as crianças cumprem um calendário vacinal que é bastante intenso, frequente. E as crianças, elas são expostas a infecções respiratórias frequentes por outros vírus. As vacinas e a frequência maior de viroses proporcionariam um reforço na imunidade das crianças. Essa pré-defesa, segundo hipótese levantada pela comunidade científica, estaria fazendo com que elas enfrentassem melhor a Covid-19. E mais. O sistema imunológico da criança, ele não nasce pronto. Isso pode ser uma vantagem adaptativa da criança? Especificamente para o corona, parece que sim. É bom que o sistema imune da criança seja simplificado. E nós temos que acrescentar a isso algumas outras coisas de aspecto geral. O corpo da criança é mais íntegro. Ela nunca fumou, ela não tem hipertensão, ela não se expôs ao estresse. E como é que é dormir e acordar pensando no coronavírus? Você se emociona, professor? É um desafio muito grande. Aprender, conhecer isso tudo e dar uma resposta rápida, encontrar soluções rápidas para algo que nos ameaça de uma maneira tão grande. Essa é uma situação que nós não estamos falando aqui não pegar a doença. É um compromisso que nós assumimos, é não transmitir a doença. Então nós não estamos falando do indivíduo, nós estamos falando da comunidade. A gente volta à questão do isolamento. Quando a gente fica em casa, a gente protege a todos nós. Não é que a gente não queira pegar a doença, a gente não quer que esse vírus circule com velocidade. Esse é o grande ponto. Agora, a questão das crianças é muito importante também, né? E pelo menos isso. Que bom que as crianças não estão adoecendo de forma grave. É interessante, porque já se sabe hoje que os casos graves que acontecem, eles têm relação inicial com o vírus
mas a resposta imunológica é muito importante. Nos casos graves, o sistema imune ele tem uma chamada tempestade de citocinas, e que faz uma lesão pulmonar muito grave, né? É o corpo tentando se defender. Exatamente, Provavelmente, o que a criança tem é uma qualidade de imunidade diferenciada que não gera uma resposta tão grave assim do sistema imune, né? E as células da criança têm receptores de uma forma diferenciada em quantidade e tipo, que dificultam também a multiplicação do vírus. Então, é interessante a gente ver que bom que as crianças estão sendo poupadas, né? Aqui no Brasil, volta e meia, a gente tem notícia de criança adoecendo e até perdendo a vida. Tivemos um jovem índio essa semana, na semana passada, já tivemos bebê, mas por conta de outros problemas, das tais comorbidades. Exato, é isso que acontece e esse é outro aspecto desconhecido, né, Márcio? A gente tem que lembrar que essa é uma doença nova e é isso que demorou para cair a ficha para as pessoas. Não é mais um vírus que causa uma doença que a gente já conhece. Surgiu uma doença nova no mundo, né? A Covid-19. A gente está aprendendo conforme ela se desenrola e ela tem essa questão da comorbidade. Ela é mais grave em quem já tem outras doenças. Então, de novo, a gente precisa cuidar de todos e não cuidar só da gente. Com as medidas de restrição de circulação, muitas mães deixaram de fazer as doações para os bancos de leite. Em Aracaju, a queda chega a 40%. E leite materno faz falta. A repórter Carla Suzane acompanha essa situação por lá e conversa com a gente ao vivo. Carla, como sempre, bom dia. Obrigado pela sua participação aqui. Oi, Márcio, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Márcio, esse é um problema que tem preocupado muito os profissionais de saúde aqui do Banco de Leite Materno de Sergipe, onde a gente está agora. Esse local é um local independente da maternidade, é aqui que o leite é pasteurizado, é aqui que as mães são recebidas para tirar dúvidas, fazer algum tipo de orientação. Então, esse local aqui não tem nenhum risco de contaminação. O problema aqui é que o estoque está muito baixo, Márcio, apenas com 40% da capacidade total. E funciona assim a coleta. Existe uma rota diária de equipes aqui do Banco Materno que vai de casa em casa, na casa das mães cadastradas, para fazer essa coleta. Só que depois da pandemia, essas mães ficaram assustadas, com medo, e aí as doações caíram muito. É importante dizer, Márcio, que essa coleta segue padrões bem rígidos, rigorosos de higiene. Sempre foi assim, mesmo antes da Covid-19. E é importante lembrar também, Márcio, que poucos mililitros podem sim salvar vidas dos bebês que estão nas UTIs, que é para onde esse leite materno aqui vai, para salvar a vida desses bebês que estão nas maternidades, que estão com os leitos lotados de bebês, precisando desses leites, desse leite, Márcio. E assim, é importante falar também que toda mãe saudável que tiver com leite excedente, ela pode sim fazer suas doações. O Banco de Leite Materno aqui de Sergipe, é que ele está fazendo? Tem feito campanhas, tem usado as redes sociais, pedindo a solidariedade dessas mães, e muitas até estão se aproximando, vêm aqui, conversam, ligam. É dessa forma que eles estão tentando driblar aí esse problema do leite materno, que é importante frisar, Márcio, leite materno salva vidas, e nessa época principalmente. Muito bom, Carla, muito bom mesmo. Muito obrigado pela sua entrada ao vivo aqui, pela sua mensagem. Assim como o leite materno, o sangue, a doação de sangue também salva vidas. E da mesma forma, o que está acontecendo com o leite materno em Aracaju e em outros locais, também está acontecendo com bancos de sangue no país inteiro. Os doadores sumiram, ninguém quer sair de casa, está todo mundo com medo. É um tremendo problema que a gente pode gerar com isso também. É um problema, porque nós vamos precisar de sangue, de derivados do sangue, para atender os pacientes mais graves, né? Eventualmente transfusão de plaquetas, de plasma fresco e também de hemácias, né, de glóbulos vermelhos. Então, a recomendação, é lógico que a gente tem que limitar a mobilidade das pessoas e o afastamento social é importante, mas a doação é tão importante também para atender o sistema de saúde e as pessoas graves, né? Então, aquelas pessoas que estão saudáveis e que têm já o hábito de doar, elas podem seguramente ir até os bancos de sangue e doar, fora dos horários de pico, nos transportes, né? Tem Hemocentro marcando horário, você liga e marca horário. Acho que é só você ligar para o seu Hemocentro da sua cidade, da sua região e procurar se informar. Tem uma maneira. Exato, vai ser seguido todo o protocolo para ver se aquela pessoa está ok para doar mesmo, né? Como sempre é feito.
E isso é extremamente importante para as pessoas graves que estão nas UTIs. Quer dizer, o medo da pessoa é se contaminar, seja no caminho, no transporte público, no ônibus, no trem, no metrô, até chegar ao banco de sangue, lá com aglomeração, sempre tem muita gente perto uma da outra, certamente eles estão tomando esse cuidado agora de afastar as cadeiras onde a pessoa deita para doar sangue, mas essa preocupação, uma outra preocupação das autoridades de saúde é também com o controle de infecção dentro dos hospitais. Um problema que pode atingir pacientes que estão internados por causa de outras doenças. Por isso, nesse momento, a orientação é que as pessoas só procurem as emergências em casos graves. Estamos diante de uma situação, volto a dizer, epidêmica. Então, é natural que alguém que vá fazer um procedimento, quem faz procedimento de tratamento, por exemplo, de câncer, ele não passa por emergências, ele vai direto para o seu serviço. Quem faz controle de doenças crônicas também não costuma frequentar emergências. Ele vai direto para os seus ambulatórios ou para a farmácia, onde ele recebe os seus medicamentos. Então, os hipertensos, os diabéticos, os portadores de doenças raras, que, na verdade, nesse momento, nem estão frequentando os serviços, alguém da família é que vai buscar essas medicações que são fornecidas regularmente pelo SUS. Agora, pode haver, sim, alguém que vá procurar uma emergência, né, considerando que o mundo real continua existindo apendicite aguda, amigdalite aguda, infecções bacterianas agudas, pneumonias bacterianas, infecções urinárias, tudo isso pode levar alguém a procurar uma emergência para atendimento. E é possível, sim, que haja alguém suspeito, sabendo ou não, e que possa transmitir. Não há dúvida que isso pode ocorrer. Diante de uma situação epidêmica, isso tem zero surpresa. Doutora Margarete Dalcomo, da Fiocruz. A gente sempre reforça aqui que ninguém deve abandonar tratamento médico, nem evitar o hospital e ficar passando mal em casa. A orientação é para não ir para o hospital por qualquer problema e acabar se expondo ao risco de contaminação pelo novo coronavírus. Uma opção útil nesse momento, opções úteis neste momento, são os serviços como o criado pelo Hospital Santa Marcelina, aqui de São Paulo. Uma central de teleatendimento com médicos e enfermeiros que tiram dúvidas e dão orientações. A ideia é que as pessoas só saiam de casa para as emergências. A equipe começou atendendo só a zona leste da capital paulista, mas hoje recebe ligações do país inteiro. Teleatendimento Santa Marcelina. A gente tem um 0800, um telefone que é gratuito, então qualquer pessoa pode ligar de qualquer parte do país, né? Aqui ele é atendido primeiramente por um auxiliar, um técnico de enfermagem. Ele vai fazer uma coleta de dados básica desse paciente. A partir daí, ele vai encaminhado para um enfermeiro. O enfermeiro também faz um atendimento. Caso seja necessário, com alguma dúvida relacionada a tratamento ou alguma outra dúvida mais específica de protocolo, seja de Covid ou qualquer outra dúvida que necessite uma abordagem médica, ele é passado também para um médico que atende ele, faz esse atendimento e orienta. Então, você teve essa dor de garganta, melhorou um pouco. Isso é positivo porque, diante das medidas de isolamento social e da quarentena que está sendo adotada aqui no estado de São Paulo, a gente desafoga um pouco as unidades de saúde, tanto unidades básicas como pronto atendimento, pronto-socorro, e evita a aglomeração dessas unidades também, porque a gente consegue resolver grande parte dos problemas sem que as pessoas tenham que sair de casa, sem que as pessoas tenham que ir a essas unidades. Porque aí, de fato, só vai procurar as unidades hospitalares as pessoas que estiverem com sintomas mais graves e que tenham essa demanda. Daí a importância dessa ligação. Só na primeira semana foram 2.500 ligações. Quais são os sintomas? Qual hospital eu tenho que procurar? Quando procurar um hospital? A Marina foi uma dessas pessoas que ligaram para o teleatendimento. Marina, como é que foi a sua experiência? Foi um sábado à noite, o meu filho de 6 anos e meio, o Luigi, ele estava com sintomas de uma tosse seca muito permanente, ele já estava mais ou menos umas 2 semanas com essa tosse, e ele começou a ter uma dor de cabeça aqui, bem na nuca. Então, eu decidi ligar e tirar dúvida, né, para ver se eu poderia sair com ele ou não, se eram sintomas que eu deveria correr ou não. E a médica disse que não precisava sair e que era para continuar em casa de quarentena, só observando ele. Ele me acalmou muito e isso fez com que não saíssemos de casa, deixando aí o lugar para o atendimento para quem realmente precisa. Era a segurança que eu precisava e era a informação que eu precisava. Era a segurança e a informação que eu precisava. A informação correta
sempre leva segurança. Maneiras de ajudar as pessoas com problemas de saúde durante a pandemia têm se espalhado pelo país. Olha só essa. Aqui em São Paulo, um médico colocou um aviso no elevador. Ele colou um aviso no elevador do prédio, oferecendo consultas gratuitas. Quem traz esse bom exemplo para a gente é a repórter Natália Ariede, que está trabalhando de casa. Natália, bom dia. Que barato isso, hein? Oi, Márcio. Bom dia para você, bom dia a todos. Muito legal, né? Eu conversei com esse médico e ele me contou que já estava, claro, antes dos primeiros casos de Covid serem registrados aqui no Brasil, ele já estava, claro, antenado com o que estava acontecendo no mundo, na China, na Europa, e prevendo que essa epidemia, essa pandemia atingiria o Brasil também. E logo que começou a haver algumas iniciativas, a gente mostrou várias em condomínios, né, de vizinhos se oferecendo para fazer compra para idosos que moram no mesmo prédio ou na mesma rua, gente se oferecendo para passear com o cachorro, ele começou a pensar, poxa, como que eu poderia ajudar, né? Ele é emergencista e pediatra, e aí decidiu colar esse cartaz no elevador e disse que acabou tendo bastante procura, não apenas de vizinhos idosos, tem bastante idosos no prédio onde ele mora, mas atendeu um porteiro, atendeu pessoas mais jovens também, e aí já foram pelo menos 12 atendimentos, isso ele estava contabilizando no dia em que a gente gravou essa entrevista, já faz alguns dias, né? E está lá se desdobrando, porque ele faz plantão em hospitais municipais, depois toma todos os cuidados quando chega em casa, e aí se é demandado por algum vizinho que precisa de algum atendimento. E aí ele me disse que já fez vários tipos de consultas, às vezes a pessoa só precisa de uma medição de glicemia, por exemplo, está se sentindo um pouco mal, outras precisam de uma receita médica para poder comprar um medicamento, e às vezes essa pessoa teria que se deslocar, né, pegar um transporte coletivo, ir até um consultório, uma unidade de saúde, só por causa de um papel. E aí, quando tem alguma dúvida, alguma coisa, ele liga para o médico que já fazia o atendimento para essas pessoas, diz que até chegou a contatar um médico em Manaus, que cuida de um casal que estava visitando a filha, para se certificar certinho e então emitir a receita. Escuta aí a conversa com o Dr. Malek. Estou medindo a glicemia de alguns idosos com diabetes aqui também, que não tem o aparelho, que iam até as clínicas, os hospitais, para medirem a glicemia. A gente vê pressão também, tem uma auxiliar de enfermagem aqui no prédio também que está me ajudando. A gente troca receitas, a gente examina, tá bem legal. Parece que a foto viralizou, e como está o meu telefone, eu acabei recebendo mensagens de outros médicos, de outros prédios, condomínios, que fizeram a mesma coisa e está tendo um resultado super positivo. E isso alegra muita gente. Que legal. Agora, Natália, em um mês de trabalho voluntário, Dr. Malek já percebeu alguma mudança no perfil dos problemas, das perguntas feitas pelos pacientes no prédio dele? Sim, Márcio, olha que curioso, né? Ele disse que no começo, então, era essa questão de receita médica, uma questão de pressão arterial, medição de glicemia, mas ele já começou a sentir que algumas pessoas estão com sintomas relacionados à ansiedade, crise de ansiedade e indícios de depressão. Claro que tudo isso tem a ver com todo esse clima que a gente está vivendo, a preocupação, o distanciamento social, né? E outra coisa importante da gente ressaltar, ele é emergencista, está dando plantões, então, no hospital público onde ele trabalha, e aí ele conta que quando chega em casa ele toma todo o cuidado do mundo, troca de roupa, se paramenta, tem máscara em casa preparada para isso, para poder então ter contato com essas pessoas sem nenhum risco de transmitir nada para ninguém. Márcio. Muito bom, Natália. A gente sabe que é um sofrimento muito grande ficar em casa, ninguém gosta, ninguém está gostando de fazer isolamento social, mas neste momento, infelizmente, seguindo as autoridades de saúde, seguindo as orientações das autoridades de saúde, é necessário ficar em casa. E acho que quanto mais a gente encarar isso de uma boa forma, de um bom jeito, mais fácil fica esse momento tão difícil que a gente está atravessando. Natália, muito obrigado. Volte sempre aqui para o nosso combate. É difícil botar na cabeça das pessoas isso, doutor, mas é inevitável que surja um quadro de ansiedade, é inevitável que surja uma certa angústia aí. E é incrível como apenas ter uma pessoa para responder uma pergunta já consegue suavizar isso tudo.
Exatamente. No começo da pandemia, os pacientes começaram a ficar aflitos. Como é que eu vou fazer? E se eu precisar e tal? Às vezes, só de você falar, eu estou disponível, estou atendendo em teleconsulta e etc e tal, as pessoas saberem que elas têm com quem falar, já diminui a ansiedade muitas vezes. Isso ajuda, ter alguém com quem conversar. Se for um profissional, claro, é melhor ainda. Eu vou me levantar agora para começar a nossa conversa com o que a gente sempre faz com o pessoal do G1, para saber as informações que estão ocorrendo no Brasil e no mundo no combate ao coronavírus, com a Luísa Tenente. Bom dia, Luísa. Bom dia, Márcio, tudo bem? Hoje já são 24 países em estágio de transmissão comunitária, que é quando a gente não consegue saber de quem a pessoa pegou a doença. Metade desses 24 países está na América, inclusive o Brasil. E isso não é por acaso, tem muito a ver com as nossas condições de vida, saneamento básico precário, transportes públicos sempre lotados, moradias pequenas com muita gente dentro. Agora, alguns destaques da Ásia. No Japão, o estado de emergência foi ampliado para o país inteiro. Antes, ele valia só em algumas províncias. Existe uma preocupação com o feriado, que agora é no fim de abril, que pode gerar deslocamentos, viagens pelo país. E uma curiosidade, tem uma empresa alugando apartamentos para curto prazo para evitar que aqueles casais que estão convivendo já muito intensamente nesse período de isolamento acabem se separando com o estresse da relação. E na Coreia do Sul, ontem teve eleição geral e uma curiosidade, o partido do governo venceu com maioria esmagadora. E a gente precisa lembrar que o presidente estava num momento muito impopular, envolvido em escândalos de abuso de poder, só que ele, na atuação durante a pandemia, conseguiu recuperar essa popularidade. A Coreia do Sul se tornou basicamente um exemplo para o mundo de como lidar com o vírus. Agora, falando da Europa, na Espanha foram 551 mortes nas últimas 24 horas. Já são mais de 19 mil mortos. Esse número pode ser ainda maior, segundo fontes de Madrid e da Catalunha. E na França, uma grande rede de hotéis está disponibilizando várias unidades para as pessoas que estão com quadros leves da Covid-19 ou então que estão assintomáticas. É um jeito de tentar ajudar no isolamento social. E para terminar, na Austrália, lá valem regras muito rígidas de confinamento. Tem multa, tem prisão para quem desrespeitar e essas regras vão continuar valendo por mais pelo menos um mês. E agora o governo vai adotar uma nova técnica de monitoramento. Eles vão acompanhar os resquícios do vírus no esgoto não tratado para saber quais são as comunidades que estão em maior risco. Isso porque estudos mostram que o vírus pode aparecer nas fezes dos pacientes 3 dias depois do contágio. Márcio. Muito bom, Luísa. Muito obrigado. Volte sempre aqui no nosso combate. A gente continua aqui no telão respondendo às suas perguntas. Primeira leva de perguntas que chegaram aqui no nosso Pergunta Corona. A pergunta do Odair. Doutor, motoristas e cobradores de ônibus, taxistas e motoristas de aplicativo e trabalhadores da construção civil deveriam usar máscara? Eu acho que sim. Na minha opinião, a gente vive uma situação completamente de exceção e pessoas que têm muito contato com o público o dia todo no seu trabalho ou na sua atividade profissional, deveriam usar máscara sim, né? Mesmo que seja uma máscara de pano, isso pode ajudar de alguma forma. Não, as máscaras de pano elas não são tão eficientes quanto as máscaras cirúrgicas e a máscara N95 que a gente usa em ambiente hospitalar, mas elas podem de alguma forma ajudar, né? E até ser uma forma de mudar o comportamento das pessoas também e aumentar a distância entre as pessoas, lembrar do problema a todo momento, né? Sempre evitar de manipular essa máscara. Pois é, saber usar a máscara. Saber usar a máscara é muito importante, né? Não manipular a máscara porque ela é muito contaminada, né? Só depois, ao tirar a máscara pelo elástico ou pelo cadarço, higienizar, lavar mesmo adequadamente em casa. Mas eu sou a favor de que as pessoas usem máscara, sim. E claro, como a gente sempre fala aqui, usar máscara não significa que deixa ninguém invencível. Continuar lavando bem as mãos e mantendo o isolamento social, o distanciamento. Doutor Daniel, pergunta da Bruna, remédio para ansiedade pode baixar a imunidade? Na verdade, o que abaixa mais a imunidade é a própria ansiedade. Então, se a pessoa tem já um transtorno de ansiedade, é importante que ela não pare de tomar o remédio para que a própria ansiedade não cause uma baixa da sua imunidade. Charles, quais os cuidados para usar elevador? Posso ser contaminado, mesmo sozinho, caso alguém tenha espirrado pouco antes de eu entrar? Isso é muito difícil de prever, né? A transmissão, veja bem, a transmissão
por aerossóis, que seriam essas partículas minúsculas que ficam em suspensão algum tempo depois de eliminadas, ela não é muito frequente no dia a dia, ela é mais frequente nos procedimentos médicos, intubação orotraqueal, aspiração das vias aéreas. Então, a equipe médica tem que tomar cuidado com aerossóis. No dia a dia, essa pessoa, esse contato, a transmissão acontece por gotículas. E aí a gotícula, ela rapidamente se deposita. Então, a pessoa não vai inalar aquela gotícula de uma outra pessoa que espirrou algum tempo atrás. É mais fácil ele se infectar ou tocar no botão do elevador, na parede do elevador? Muito mais. Aí sim tem que haver a higiene das mãos, né? Não tocar o rosto com as mãos que não estejam higienizadas, como a criança excelentemente mostrou que deve Bibiana. ser. Bibiana. Bibiana. Né? A pergunta do Carlos agora. A epilepsia controlada é uma comorbidade para o novo coronavírus? Acho que o Carlos está querendo saber se é um fator de risco, né? A gente não tem descrição de que a epilepsia seja um fator de risco para o agravamento do coronavírus. Comorbidade é no sentido que é uma doença que vem junto, é isso que significa comorbidade, mas não é um fator de risco como a pressão alta ou a diabetes. A gente faz um primeiro intervalo comercial e já volta com as suas perguntas, as suas dúvidas no nosso combate ao coronavírus. Até já. Dez horas e 56 minutos, estamos de volta com o nosso combate. O clima político em Brasília anda mais tenso do que o normal. A fala do ministro da Saúde ontem tornou ainda mais evidente os conflitos entre ele e o presidente Jair Bolsonaro. O que faz todo mundo pensar que a permanência de Luiz Henrique Mandetta no cargo esteja com os dias ou horas contados. A gente vai até Brasília conversar com o repórter Fabiano Andrade, que tem todo esse clima na capital federal. Fabiano, bom dia para você, amigo. Bom dia para você também, Márcio. Bom dia para todo mundo que está ligado no combate. E não custa a gente relembrar um pouco como começou essa novela, né? Tudo teve início quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, participou pessoalmente de um protesto que estava acontecendo na Praça dos Três Poderes contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal Federal. E nesse episódio ele acabou cumprimentando os manifestantes que estavam ali na praça. A partir daí, abriu-se uma divergência entre o Palácio do Planalto e o Ministério da Saúde, que não concordava com a postura do presidente em ter aparecido em meio a uma aglomeração, enquanto os governadores e os estados adotavam políticas de isolamento. Na segunda-feira da semana passada foi o dia do fico mais ou menos, que já estava dada como certa a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele chegou a ir numa reunião no Palácio do Planalto, mas acabou ganhando uma sobrevida por intervenção dos ministros militares que atuam no Palácio do Planalto. Mas parece que essa sobrevida teve um fim depois da entrevista que Henrique Mandetta deu ao Fantástico para o repórter Murilo Salviano no último domingo. O resultado dessa entrevista nos bastidores do Palácio do Planalto é que o ministro teria perdido, inclusive, o apoio dos militares. E, por isso, a demissão dele é dada como certa apenas para os próximos dias ou as próximas horas, como você mesmo, Márcio, falou. E enquanto o ministro continua trabalhando normalmente aqui no Ministério, hoje, por exemplo, a 800 metros de distância daqui no Palácio do Planalto, o presidente da República recebe um possível cotado para a vaga do Ministério da Saúde. É o oncologista Nelson Teich, do Rio de Janeiro. Em um artigo recente publicado por Teich, ele defendeu o isolamento horizontal, o mesmo isolamento que é defendido pelo ministro Mandetta, e não o isolamento vertical que é defendido pelo presidente da República, que seria o isolamento apenas das pessoas que estão em um grupo de risco. Num artigo recente, Teich escreveu que o isolamento horizontal, nas palavras dele, é a melhor estratégia do momento. Ontem surpreendeu todo mundo que o secretário de Vigilância à Saúde, aqui do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, apresentou um pedido de demissão, mas esse pedido foi negado pelo próprio ministro Luiz Henrique Mandetta, que durante a coletiva para mostrar os dados do coronavírus aqui no Brasil, disse que não aceita esse pedido de demissão e que vai continuar trabalhando junto com o Wanderson e com a sua equipe até o momento de sair do Ministério. Que momento será esse? Isso aí são cenas para os próximos capítulos, né, Márcio?
É isso, Fabiana. As notícias de Brasília todo dia com Fabiano Andrade, que traz para a gente essas notícias que tentam lidar com esse impacto na crise de saúde pública e também na crise financeira que fatalmente já está acontecendo aqui no nosso país. Muito obrigado, Fabiano. Até amanhã. Impacto na economia também do país mais rico do mundo. Também é gigante por lá. Nos Estados Unidos, por causa do isolamento, 5.245.000 pessoas entraram com pedido de seguro-desemprego na última semana. Esse número saiu agora há pouco. Já são mais de 22 milhões de desempregados nos Estados Unidos. O presidente americano, Donald Trump, em plena corrida pela reeleição, quer reabrir o país já no próximo dia 1º de maio. Em alguns estados até antes. Para economistas da Universidade do Wyoming, essa pressa não se justifica. Eles sustentam que as medidas de distanciamento social fazem sentido também do ponto de vista econômico. Os pesquisadores da Escola de Negócios da Universidade de Wyoming afirmam que o grande benefício do isolamento, salvar vidas, compensaria com folga as perdas imediatas na economia. Eles se basearam num quadro de distanciamento social efetivo, com escolas e empresas fechadas, restrições a viagens e aglomerações proibidas, que reduziria o contato das pessoas em 38% e cortaria pela metade a curva de contágio. Segundo os economistas, embora o PIB americano possa vir a encolher mais que 6%, as medidas de distanciamento social evitariam um impacto muito maior no sistema de saúde. Isso porque os grupos mais vulneráveis da sociedade são justamente os mais expostos à Covid-19. Para os economistas da Universidade de Wyoming, o distanciamento social efetivo também dá tempo ao governo para obter e distribuir tratamentos e vacinas antes de um eventual ressurgimento da epidemia. Tudo isso representaria, de acordo com os cálculos dos pesquisadores, uma economia de 5 trilhões e 200 bilhões de dólares. Prejuízos enormes e impactos enormes na vida das pessoas. E aí, além de prejudicar a saúde física, a Covid-19 pode causar problemas de saúde mental, como já ocorreu em outras pandemias. O alerta é de um grupo de especialistas da Universidade da Califórnia. Vamos ver no telão alguns dados importantes. No mundo todo, a depressão atinge 4,4% da população mundial. No Brasil, esse percentual é um pouco maior, 5,8%. A ansiedade é um problema para 3,6% das pessoas no mundo. No Brasil também é maior, 9,3% da população. Desigualdade social, falta de acesso à saúde e educação e também a violência são explicações para a ocorrência maior dessas doenças por aqui. Em pandemias anteriores, como a da gripe H1N1, em 2009, pacientes de UTIs tiveram mais tarde consequências na saúde mental. Metade dos pacientes teve sintomas de ansiedade, 1/4 sintomas depressivos e 40% foram considerados de alto risco para transtorno do estresse pós-traumático. Mas existem também dados positivos. Depois da epidemia de SARS na Ásia em 2003, os pacientes passaram a valorizar mais a família, os amigos. E os estudos da Califórnia apontam a importância do sentimento de grupo durante o isolamento, ou seja, das pessoas se apoiarem umas às outras. A gente já está bastante envolvido, né, doutor Daniel, nesses sentimentos de angústia, de ansiedade. É normal até. É normal. Mas quando que vira doença? Esse é um bom ponto, porque tá todo mundo tenso, tá todo mundo ansioso. Quem não está ansioso não entendeu o que está acontecendo, né? Eu costumo dizer que se você está tudo bem, com você tranquilão, é porque você não caiu a ficha. Então tá todo mundo um pouco mais angustiado, um pouco mais tenso, seja pela quarentena, pelo medo de pegar, porque tem alguém na família doente, etc. Até aí é reação normal, até aí é o esperado para essa situação. A coisa vira doença quando alguma emoção dessas, o medo, a tristeza, a preocupação, sai do controle. E como a gente sabe que ela saiu do controle? Quando começa a trazer um impacto no dia a dia. O sujeito não consegue trabalhar, ele só briga em casa, ele não está dando conta dos filhos, ou ele fica chorando e não consegue reagir. Aí, sinal de alerta, isso pode ser um problema e aí vale a pena procurar uma ajuda, mesmo agora, no meio da pandemia, pode procurar ajuda porque tem essa ajuda disponível. Agora, o que está pesando mais na sua experiência, pelo que o senhor está vendo? É o medo da doença, uma doença desconhecida, como o senhor bem disse, um vírus novo, ou é o impacto financeiro, o impacto econômico, tanta gente perdendo emprego nesse momento? Eu acho que é um estado de alerta que está todo mundo colocado.
né? Então você fica alerta para não se contaminar, você fica fazendo conta de como é que vai ser a volta, então você fica o tempo todo tenso, aí não dorme direito, aí fica preocupado, fica vendo as notícias e tal. Então é esse conjunto que coloca o nosso cérebro, né, em alerta, como se tivesse um leão nos rondando aí na nossa toca, né? Os médicos também estão sofrendo muito, né? A gente já mostrou aqui no Rio de Janeiro, um hospital, o Gafreguinle, no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, criou uma central especialmente para ouvir vocês médicos. Está com problema, está sentindo alguns desses sintomas aí, não está conseguindo dormir, ansiedade, irritação, procura essa central. O senhor tem colegas que estão enfrentando isso, doutor? Sim, lá no Hospital São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, a gente já tem a psiquiatria já tem um serviço para atender os trabalhadores de saúde, né? Isso já vem antes da pandemia. E agora ele foi intensificado, porque é muita pressão, né? E a gente já soube de colegas que, durante o plantão, disseram, olha, eu não estou conseguindo, não estou conseguindo continuar o meu plantão, né? Então, essa pessoa, ela passa por um sofrimento psicológico extremo, né? E as pessoas nas UTIs também, que trabalham às vezes 12 horas, paramentadas, né? Com quente, a máscara machuca muitas vezes o rosto da pessoa e sempre muita pressão, pacientes muito graves. Realmente, os trabalhadores de saúde estão passando por uma provação bem dura, e a equipe de saúde mental pode ajudar muito, né? Muito mesmo. A gente viu ali com a Luísa Tenente, do G1, mostrando que no Japão estão alugando apartamentos para os casais ficarem em casas separadas quando não se tolerarem mais. A pressão é enorme. O senhor falou, a gente pode procurar ajuda, precisa procurar ajuda, é claro, mas não é fácil para todo mundo procurar ajuda. Tem gente que não tem acesso, um acesso fácil a um aconselhamento mental, digamos assim. Faz como para resolver isso sozinho em casa? Tem jeito? Uma coisa que ajuda muito é a gente se planejar, mais ou menos. É a gente trazer as coisas às claras, sabe? Combinar. Às vezes a gente está no relacionamento e fica tenso porque não gosta do que você faz, não gosta do que ele faz e tal. E a gente, no dia a dia, não liga, porque você sai para trabalhar, o outro sai para trabalhar. Agora que está convivendo, traz esse tipo de estresse, né? A disputa pelo controle remoto, que eu sempre falo, pelo computador, pelo aquele canto da sala. Vamos trazer tudo às claras, vamos combinar, vamos dizer o que eu estou sentindo, vamos dizer o que está me fazendo mal. Está todo mundo precisando falar um pouco mais, né? Então eu acho que se a gente trouxer esses combinadões em casa, já ajuda bastante. Não é nem discutir uma relação, é discutir esse momento difícil que a gente está passando. É isso aí. Vamos fazer aqui um protocolo. De manhã a gente vai fazer assim, eu faço o café, você lava a louça e tal, e a gente combina, segue o combinado, diminui o estresse. É isso. Encarar essa fase de isolamento não é nada fácil. Mas algumas técnicas de meditação podem ajudar a acalmar e a ter paciência para enfrentar esse momento. É sobre isso que a gente conversa com a neurocientista Elisa Cosassa, pesquisadora em neurociências e comportamento do Hospital Albert Einstein. Doutora Elisa, eu falei o seu nome certo? A senhora riu. Cosassa? Certinho. Eu ri porque você conseguiu falar certo o meu nome, Márcio. Bom dia para a senhora, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Doutora Elisa, é uma pergunta difícil, mas como acalmar a mente em meio a tantas preocupações? Olha, isso não é fácil, eu acho que tem várias estratégias, o Daniel falou já de algumas delas, né? A questão de você conseguir se planejar, né, ter vamos dizer assim, a rotina do dia estabelecida entre as pessoas da casa, sem dúvida nenhuma é alguma coisa importante. Mas algumas pessoas também têm muito perguntado sobre as técnicas de meditação, eu acho que elas podem ajudar, sem dúvida nenhuma, né? Isso não dispensa, é claro, o tratamento psicológico, psiquiátrico, quando já se tem algum transtorno instalado, né? Mas sem dúvida nenhuma, fazer pequenas pausas, se observar, pode ajudar muito as pessoas que estão em casa, em isolamento, assim como os profissionais de saúde, né? Lá no Einstein, inclusive, nós já estamos com alguns protocolos entrando, né, como o foco na consciência, da segurança do colaborador, tem o OVID também, que é outro protocolo. Então, estamos tendo cuidado não só com os profissionais, mas é possível sim se cuidar em casa durante a quarentena. Tem alguma técnica de meditação que a senhora possa ensinar para a gente? Em que momento ela pode ser feita e como ser feita? Bom, eu acho que o mais importante é você estabelecer uma rotina também para essas práticas, né? As pessoas perguntam assim, se eu meditar agora que eu estou ansioso, vai resolver para mim? Não é o melhor momento na hora que você já está ansioso, mas você criar uma rotina de treinamento para que, quando você se sentir ansioso, você consiga resgatar a sua calma.
né? E a gente pode sim, inclusive, fazer técnicas mais breves, mais curtas, de 3 minutos, por exemplo, né? Não chega a ser propriamente uma meditação, mas a gente prestar atenção em nós mesmos, relaxar um pouco a musculatura do corpo, respirar profundamente, são algumas das práticas que a gente pode implementar no dia a dia. E se você estiver em casa, em quarentena, procure estipular alguns horários para você fazer isso. Doutor Daniel, tem uma pergunta, doutora Elisa. Oi, Elisa. A Elisa é amiga de muito tempo. Elisa, tudo bem? A gente sempre fala de começar de pouquinho, né? Eu acho que isso funciona mesmo. Se a pessoa não tem a habilidade de fazer 10 minutos de meditação, se ela fizer 1 minuto, já ajuda e ela vai treinando, não é? Sim, talvez 1 minuto não seja assim uma meditação propriamente, mas uma atenção para consigo mesmo, uma pausa, né? Eu acho que esses momentos de pausa podem ser uma introdução para que você venha praticar uma meditação, que talvez implique você praticar de forma um pouco mais longa, né? Mas se você conseguir 1 minutinho parar, se olhar, respirar, né? Já vai na hora que você abrir os olhos, você já está com uma outra disposição. Né, 1 minuto, 3 minutos, e assim você vai ampliando o seu tempo de acordo com o seu conforto, né? Não adianta você tentar se forçar num período de tempo que não seja agradável para você. Pois é, essa atenção ao corpo, atenção na respiração, o que muda na gente isso? Qual a consequência no nosso modo de ver a vida e de levar tudo isso? Bom, em primeiro lugar, porque quando a gente está ansioso ou estressado, nós estamos extremamente engajados num problema, numa preocupação. Quando a gente faz uma pausa, respira, olha para você mesmo, né, por alguns minutos, na hora que você abre os olhos, você amplia a sua consciência situacional. O que é a consciência situacional? A gente amplia a consciência sobre as coisas que estão acontecendo de verdade. Nós deixamos de ficar presos em um detalhe, do que a gente chama uma picuinha, né, um problema. Às vezes posso ficar assim muito irritado porque minha esposa falou uma coisa e aquilo fica ruminando, né, por horas. Quando você faz uma pausa e consegue ampliar a sua consciência sobre as coisas que estão acontecendo, você fala assim, nossa, que coisa boba, foi só uma discussão, né? Tem tantas outras coisas bacanas que a gente pode fazer junto aqui. Que beleza. Doutora Elisa Cosassa. Tinha que errar no final. Doutora Elisa Cosassa, muito obrigado pela sua participação. Importante mensagem, prestar atenção no corpo, na respiração, alguns minutos por dia. Vamos tentar fazer isso. Doutora Elisa, muito obrigado. Bom dia para a senhora. Bom dia. Agora, 11h12, eu vou me levantar. Hoje eu me levanto para recebê-lo, porque ontem recebi bronca na internet, porque eu fiz uma brincadeira que você demorava a entrar, César Tralli. E aí falaram, nossa, mas o Márcio foi muito grosso com o César Tralli, porque ele demora a entrar. Mas ele tem esse pique assim mais lento, realmente. Mas eu acabei de ver a doutora Elisa. Tá muito mais calma agora. Eu tô respirando, tô Demorou mais devagar, ainda, né? Tô mais lento, Márcio. Você sabe que eu fico... Você fala assim que eu tô atrasado, mas não tô. Eu fico escondidinho ali, ó. Só vendo vocês, esperando a hora de entrar em campo. Geralmente eu fico meio agitado, mas aí com a doutora Elisa agora, eu vim bem tranquilinho. Você percebeu que eu vim em câmera lenta, né? Vou tomar bronca de novo na internet agora. Bom dia, Tralli. Obrigado, amigo. Que demais, né? Muito legal. Ouvindo ela falar, a nossa rotina está muito pesada, óbvio, normal para jornalista. E aí, a minha hora do almoço, aqui na Globo, com a minha quentinha que eu trago de casa, é esse momento que eu tenho para dar uma baixada na adrenalina. Aí eu fico vendo umas fotos de família, ouço uma música e aí eu volto melhor. É isso, cada um vai ter a sua técnica para tentar achar um momento de tranquilidade, um momento de relaxamento, um momento de paz no meio de tudo isso. É importante, é necessário. Até porque a gente precisa, né, Márcio? Claro. Todos nós. Todos. Olha só, falar dos assuntos importantes de São Paulo, né, em relação à Covid-19. A gente está esperando aí resultado de 700 testes de pessoas que morreram com suspeita da doença. Esses testes estão naquela fila gigantesca do Instituto Adolfo Lutz. Cobrei o resultado agora e me disseram que até o fim da tarde deve sair pelo menos mais da metade para ver se a gente tem uma estatística um pouco mais clara do que está acontecendo aqui no estado de São Paulo em relação a isso, entendeu? Fundamental. Por outro lado, a gente está vendo, obviamente, um aumento expressivo na ocupação de leitos. Alguns hospitais já estão chegando a praticamente 100%.
E aí, como válvula de escape, se é que a gente pode dizer assim, tem a construção dos hospitais de campanha. E está bem acelerada a obra do hospital no complexo do ginásio do Ibirapuera. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. São 7.500 metros quadrados de área construída, divididos em 4 tendas galpão. Aqui vão estar 286 leitos, onde vão trabalhar 800 profissionais. Cerca de 80% desta obra já estão prontos. Os boxes já têm as camas, tem o painel de espera para os equipamentos. O hospital passará a funcionar em 2 semanas, a partir do dia 1º de maio. Aqui na cidade de São Paulo, a gente já tem o Pacaembu, já tem o complexo do AMB, que era um centro de convenções, virou hospital de campanha, e agora esse pertinho do Parque do Ibirapuera, Márcio. Com isso, talvez a gente consiga dar um fôlego aí para o sistema público até a gente conseguir baixar um pouco essa curva aí da pandemia, né? Toda ajuda é importante, mas sempre lembrando, né? Ninguém tem que ir direto para o hospital de campanha. Se precisar de ajuda, vai no hospital e aí sim poderá ser transferido para o hospital de campanha. Exatamente. E tem uma coisa bem legal, só para encerrar minha participação, que eu sempre gosto também de falar de coisas boas, porque isso vai ao encontro dessa necessidade da gente manter a mente legal, né? Tudo tem uma maneira de olhar. Então tem lado bom para tudo também. Alunos de escolas técnicas e faculdades técnicas aqui do estado de São Paulo se juntaram com professores e estão nos laboratórios, olha que imagem bacana, produzindo álcool em gel, numa quantidade expressiva, e eles vão doar para asilos, vão doar para hospitais, vão doar para enfermeiras, para médicos, uma produção bem bacana, que já está sendo feita, como a gente consegue observar aí. Como as escolas estão fechadas, eles foram para os laboratórios, né, com toda a paramentação necessária aí, e estão fazendo álcool em gel para doação, Márcio Gomes. Como isso é importante? Porque quando a gente encontra o álcool gel na farmácia, está caríssimo, muita gente não tem acesso a isso e é importante. Claro, água e sabão é muito mais importante, mas se você está no ônibus, no trem e precisa limpar a mão ali na hora, o álcool gel é a solução. Mas tem muita gente sem acesso. E isso é fundamental. Legal, bacana, né? Muito bom, Tralli, como sempre. Obrigado, querido. Valeu. Vou sair bem devagar, tá? Não tem pressa, não. Bom dia, obrigado. Eu dou bronca no Tralli, mas adoro conversar com a Mariana Gross, do Rio de Janeiro, minha querida amiga. Mariana, bom dia para você, querida. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Então vamos às atualizações. Agora aqui do estado são 276 mortos por Covid-19. Entre eles, uma adolescente de 17 anos, a mais jovem vítima da doença no Rio, é a Camille Ribeiro. Ela ficou 20 dias internada no CTI. Ela não tinha doenças pré-existentes. E olha, a mãe dela também ficou internada, mas já teve alta. Outras 114 mortes estão sendo investigadas no momento por aqui. Algumas autoridades que testaram positivo para a doença, além do governador Wilson Witzel, que se recupera em casa, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, está internado desde segunda-feira e ontem deu entrada no CTI. Ele tem diabetes. Ontem também o secretário de Saúde do estado, o Edmar Santos, informou que também foi infectado. Edmar Santos, que está na linha de frente, trabalhando muito nesse combate à Covid-19. Ele vai continuar à frente da pasta, trabalhando de casa. E sobre as filas que a gente tem mostrado aqui diariamente, a Justiça Federal derrubou aquela exigência de CPF regular para receber o auxílio emergencial de R$600. Mas nessa imagem aí, feita hoje cedo pelo Globocop, repara só, isso é em Caxias, na Baixada Fluminense, dá para ver que as filas continuam, de um lado em frente ao posto da Receita Federal, do outro na porta da agência da Caixa Econômica Federal. É bom lembrar que, de acordo com a decisão judicial, tanto a Caixa quanto a Receita têm 48 horas para aplicar essa medida finalmente, né, Márcio? Vamos ver se isso vai realmente acontecer. Mariana Gross, do Rio de Janeiro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso combate. Ainda no Rio, o álcool gel é o item que lidera o ranking de reclamações do Procon estadual, por causa do preço alto e também da qualidade do álcool que é vendido no comércio. Fiscais do Procon percorreram supermercados e farmácias na Baixada Fluminense e encontraram garrafas de álcool gel sem informação da concentração. Um supermercado foi autuado por aumento abusivo no preço do produto. O mesmo aconteceu em Teresina, no Piauí, onde fiscais flagraram a venda do litro de álcool gel por R$ 65,00
e máscaras a R$10 cada. E no Espírito Santo, uma fábrica clandestina de álcool em gel foi fechada pela polícia. Vamos então conversar sobre essa situação no Rio de Janeiro com a Larissa Schmidt. Larissa, bom dia. A gente tem que combater o coronavírus, mas também tem que combater a malandragem que está sendo, neste momento, o abuso de preço em cima do álcool gel. É possível fazer isso? Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia a todos. É possível. Primeiro, o consumidor não pode comprar aquilo que ele não consegue ler o que tem no rótulo. E, em segundo lugar, os órgãos de fiscalização precisam funcionar. Por isso, a gente está aqui para conversar com o presidente do PROCON estadual, é o Cássio Coelho. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu começo perguntando das denúncias que vocês têm recebido, quantas dizem respeito ao álcool gel? O PROCON recebeu, desde o início da crise até agora, 705 denúncias, 70% de respeito ao álcool gel. Com relação ao preço, ao custo do álcool gel, esse aumento chegou a quanto aqui no Rio? As denúncias é sobre aumento abusivo de preço e também da venda irregular do álcool gel. Então, o álcool gel que era encontrado no mercado antes da crise a R$ 8,00, R$ 8,50, hoje é encontrado em algumas farmácias e algumas lojas até R$ 30,00. O Cássio contava que o preço até com relação ao álcool gel não é o mais absurdo que se encontra nesse tipo de situação. Por exemplo, máscaras aqui no Rio de Janeiro chegam a ser encontradas com 5.000% de ágio. Agora, as máscaras não têm denúncia com relação à qualidade. Já o álcool gel, o consumidor pode estar levando para casa um produto que simplesmente não funciona. Olha, a gente está vendo aqui uma das apreensões, olha a forma com que era vendido aqui, um frasco de água de coco, preço R$15. Isso aqui foi encontrado numa padaria, Cássio. Foi encontrado numa padaria. Uma padaria aqui, ó, com lacre, ó, até parece que esse aqui é lacrado, né? Que situação é essa aqui, ó? Tem um tubo de 1 litro de álcool gel, também apreendido num supermercado. Esse produto ele não tem nenhuma especificação, não tem o nome do responsável técnico, não tem nenhum registro na Anvisa. E essa indústria, né, foi autuada e esse produto foi apreendido para ser levado para o laboratório. Então, o que o consumidor precisa levar em conta para comprar um produto que funcione? É importante o consumidor procurar comprar numa loja própria para esse tipo de produto. Uma farmácia ou até mesmo um supermercado. Evitar comprar num bar, numa banca de jornal, esse tipo de produto. E verificar... Ainda assim, ficar de olho, porque vocês encontraram, inclusive, em farmácia também vendendo também, produtos irregulares, foi encontrada uma farmácia diluindo acendedor de churrasqueira em frasco para ser vendido como álcool gel. O que aconteceu com essas pessoas? O proprietário foi conduzido para a delegacia, pela Delegacia do Consumidor, e foi autuado. Então é preciso estar ciente, olhar o rótulo, tem que ver ali a especificação, 70%, álcool 70%, para não cair numa cilada e não levar um gato por lebre, Márcio. Bom, Larissa, realmente comprar álcool gel na padaria não é bom sinal. Já é um primeiro sinal de alerta. Muito obrigado. Como saber, então, se o álcool gel é eficaz no combate ao novo coronavírus? A gente conversa agora pela internet com Rafael Almada. Ele é presidente do Conselho Regional de Química do Rio de Janeiro. Rafael, bom dia. Eu sei que é difícil a gente reconhecer o álcool gel assim, só olhando para ele, mas a consistência já nos diz alguma coisa? Tem a ver? Com certeza. Na verdade, o álcool gel ele tem um aspecto gelatinoso, límpido, e para ser usado principalmente para asepsia de pele e usada no corpo. Então, na verdade, a característica principal dele já é um indicativo da qualidade desse produto. Obviamente, sempre é importante seguir os critérios da Anvisa, né? Toda rotulagem de um produto, de um álcool gel ou qualquer álcool líquido, ele precisa ter informações bem claras da sua composição, né, da indústria que foi produzido, do responsável técnico que elaborou aquele produto. Então, são cuidados essenciais na hora de comprar ou de adquirir algum desses álcools para asepsia nesse momento. Desculpa voltar no item consistência, mas às vezes a gente bota um álcool gel na mão, ele fica meio pegajoso, ele demora para sair, outros vão mais fácil, você só esfrega algumas vezes. E o que dá essa diferença de consistência que deixa a gente meio com a pulga atrás da orelha?
O álcool gel, na sua composição, basicamente ele tem o álcool etílico, né, que é usado em si, é o princípio ativo da asepsia. Você tem algum carbômero, um polímero, que é usado para dar esse aspecto gelatinoso, né, e você vai ter um neutralizante de pH, ou você pode ter um excipiente, um corante, uma essência, um umectante, para dar uma suavizada quando você usa esse produto. Então, na verdade, a diferença do carbômero que é usado ou o produto que é usado, ele pode ficar um pouco mais viscoso ou menos viscoso. Mas o mais importante é você saber qual é esse produto que está sendo usado. Então, a composição ela precisa dizer qual é o carbômero que está sendo usado. Então, alguns têm uma consistência mais rígida, até pela concentração do carbômero que é usado, ou menos viscosa na superfície, quando você usa na superfície. Então, na verdade, o álcool gel, em sua grande maioria, ele tem uma concentração bem característica, né? Aquela mais pastosa, mais viscosa e límpido. Ele tem que ser límpido, ele não pode ter colorações muito fortes ou um odor diferenciado do tradicional de algo que a gente conhece. Quer dizer, sendo viscoso, sendo mais pegajoso, enfim, quase bisuntando a mão da gente, se ele foi feito com base num álcool 70, ele é seguro. Sim, ele é seguro, mas seguindo as especificações de embalagem. A gente viu aí na reportagem embalagens que não são nenhuma delas recomendadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não é recomendado pelo Conselho Regional de Química, né? Tem que ter profissional técnico responsável por esse produto, com claramente identificado lá o nome desse profissional. Então, a gente do Conselho Regional de Química, do Conselho Federal de Química, a gente fiscaliza essas indústrias, fiscaliza essa produção também, e a gente não está parado nesse momento, a gente continua atento a isso para ajudar a sociedade nesse momento tão importante. Como é importante, muito obrigado por essa ajuda. Rafael Almada, presidente do Conselho Regional de Química do Rio de Janeiro. Muito obrigado por essa entrevista. Bom dia para o senhor. Marco, pois não. Se eu puder só esclarecer um pouco mais, o álcool gel é para ser usado na superfície de mãos e etc. O Conselho Regional de Química e o Conselho Federal de Química não recomendam, em hipótese alguma, borrifar em pessoas, né, de forma aleatória, seja álcool ou seja qualquer outra substância, água sanitária, etc. Cuidado, porque eu acho que a imprensa é um local de informação correta e a gente está vendo algumas informações aí confusas de dizerem da necessidade de borrifar essas substâncias químicas. A gente não recomenda isso. Muito obrigado por esse alerta, Rafael. Bom dia para você mais uma vez. Eu procurei no álcool gel que eu tenho na minha pasta e eu li lá no rótulo, letra mínima, esse produto não substitui o sabonete e a lavagem com água. Eu achava que o álcool gel, é claro que água e sabão é muito melhor, não tem dúvida nenhuma. Mas eu achei que numa emergência, na rua, substituísse, valesse para limpar minha mão. Não, o raciocínio é o seguinte, o ideal é você higienizar com água e sabão. Mas muitas vezes você não tem acesso a água, pia, sabão ou sabão líquido, né? Por exemplo, no transporte público, em locais fora de ambiente hospitalar. Então, você utiliza o álcool gel. Com segurança. Com segurança total. Ele elimina o vírus em poucos segundos. Agora, em determinado momento, é importante lavar as mãos de qualquer jeito. Se você usou ali 2, 3 vezes o álcool gel, é bom ter um lugar onde você lava com água e sabão. Não, sem dúvida nenhuma que água e sabão funcionam muito bem e é claro que é muito melhor porque é mais barato, né? Vamos aqui para o telão pelas perguntas Corona. A pergunta da Márcia: tomou remédio controlado para combater depressão e ansiedade e tenho sinusite crônica. Estou no grupo de risco, doutor Daniel? Pela sinusite, eu acho que o Paulo que pode responder, mas pelo remédio controlado para depressão e ansiedade não está no grupo de risco. A Vanessa pergunta: a empresa onde trabalho tem refeitório e utilizamos talheres compartilhados. Corro algum risco? Posso me sentar de frente para um colega? Posso conversar? Não, olha, talheres compartilhados, não, ela tem que ser higienizado adequadamente entre uma pessoa e outra após o uso. Eu acho que ela quer dizer, ela bota lá para lavar e depois volta para outra pessoa. Ok, a gente espera que exista ali uma certificação da limpeza dos talheres. E na hora de sentar para almoçar, guardar a distância de 2 metros. Eu já vi uma empresa que botava assim, era uma mesa grande e fazia X, pulando cadeiras assim. Quer dizer, a pessoa nunca sentava de frente e nunca sentava ao lado de alguém. Era sempre assim
diagonal. Isso funciona? Funciona. A gente tem feito algumas reuniões que a gente tem que fazer presenciais, porque é impossível fazer tudo pela internet, né? A gente tem feito assim, a gente espaça bem, pelo menos 2, 3 metros entre uma pessoa e outra para fazer as reuniões. Mas pode conversar, viu, Márcio? Porque também olha, a gente está aqui distante e a gente tem que conversar, a gente tem que manter um mínimo de contato humano, né? Senão o vírus ganhou. Às vezes é impossível fazer algumas reuniões que não sejam presenciais. Entendi. É claro que conversar com essa segurança na mesa, com distanciamento, como nós estamos aqui, mas faz até bem conversar, como a gente tanto falou aqui, né? A pergunta era Branca de Porto Alegre. Eu e meu marido somos do grupo de risco e moramos com nosso filho, que sai para reuniões. Após quanto tempo posso entrar no quarto dele para limpeza ou no banheiro após ele usar? Não, aí não é o tempo, né? O importante é ele que sai de casa e volta, ter a higiene adequada das mãos, né? Na hora que chega em casa, logo tirar as roupas e muito cuidado com o calçado é muito sujo, né? Então, ao tirar o calçado, higienizar com álcool gel e depois ele vai tomar o seu banho, né? Assim que ele chega em casa e ok. A pergunta da Roberta. Se o recomendado ao tossir e espirrar é colocar o antebraço na frente, devo higienizá-lo depois? Se sim, como? Não. Na verdade, o que a gente recomenda aí é a pessoa, ela vai... Se ela não tem um lenço de papel descartável, que seria o ideal, né? Não usar a própria manga, mas é melhor do que usar as mãos. Então, a orientação é usar o braço, né, para você espirrar, por exemplo, e depois ela vai lavar a roupa. Normalmente, ela vai dispensar a roupa quando chega em casa e vai lavar, né? Tomar cuidado ali de não ficar tocando aquela região, mas o ideal seria, se possível, usar um lenço de papel descartável. Na hora de espirrar, na hora de tossir. É o ideal. E mesmo com a máscara, né? Tá com a máscara? Continua espirrando no braço. Sim. A etiqueta respiratória permanece mesmo com máscara. A gente faz mais um rápido intervalo e já volta com outras notícias no nosso combate ao coronavírus. 11 horas e 35 minutos, estamos de volta com o combate. E começamos o nosso giro internacional com uma boa notícia para a África. O diretor do Centro de Controle de Doenças africano disse que vai providenciar mais de 1 milhão de testes para a Covid-19 a partir da semana que vem. O anúncio foi recebido com alívio porque o continente tem sofrido com a corrida global por testes e equipamentos médicos. 10 países simplesmente não contam com respiradores artificiais, por exemplo. Olha o drama. A África ainda enfrenta a subnotificação de casos, o que atrapalha muito uma leitura mais precisa do impacto do coronavírus no continente. O último levantamento mostra que são 17 mil africanos infectados pela Covid-19 até agora, com 911 mortes. Segundo o diretor do Centro de Controle de Doenças, nos próximos 3 meses, a África deve precisar de 15 milhões de testes. E o país mais rico do mundo também sofre com a falta de recursos para enfrentar o coronavírus, que matou 2.500 pessoas nas últimas 24 horas, um novo recorde. Vale lembrar que hoje, 16 de abril, seria o auge da epidemia nos Estados Unidos, de acordo com a projeção da Universidade de Washington, que é adotada pela Casa Branca. De olho na segurança da população, os senadores se movimentam para aumentar a testagem. Para saber como isso é feito, a gente vai até Washington ao vivo conversar com a correspondente Raquel Krahenbuhl pela primeira vez com a gente aqui no nosso combate. É um prazer ter você aqui, Raquel. Bom dia para você. Qual é o plano do Senado americano? Oi, Márcio, bom dia a você. Obrigada por me receber aqui no combate. Olha, a oposição democrata no Senado apresentou um plano de 30 bilhões de dólares para expandir rapidamente os testes a todas as comunidades aqui dos Estados Unidos. Eles querem incluir essa verba, em um novo pacote de alívio que eles pretendem apresentar em breve. Além disso, também, além de congressistas, também governadores e até executivos de várias áreas, Márcio, inclusive os que fazem parte do Conselho da Casa Branca, que estuda a reabertura aqui do país, eles defendem que apenas com mais testes as pessoas poderão voltar ao trabalho com segurança. Apesar de mais de 3 milhões de pessoas terem sido testadas aqui nos Estados Unidos até agora,
a falta de testes ainda é o principal obstáculo para essa reabertura dos estados. E lembramos que testes de anticorpos, né, que mostram se alguém já foi infectado, eles estão apenas começando a ser implementados aqui no país. A maioria nem foi ainda examinada pela agência que regulamenta os medicamentos aqui no país. E os governadores prometem coordenação para reabrir os seus estados, e eles querem fazer isso com todo o cuidado, sem pressa, para evitar uma nova onda de contágio que mataria muito mais gente e prolongaria também a recessão econômica. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, inclusive, contratou com uma consultoria para avaliar a reabertura com base em dados científicos e evitar riscos para a população. E ele segue anunciando novas medidas para tentar conter a propagação do novo coronavírus. Ontem ele ordenou que todas as pessoas usem máscaras em público, nas calçadas, transportes públicos, nos mercados. E a partir de amanhã, quem não usar máscaras ali no estado de Nova York pode ser parado pela polícia e ter que pagar uma multa. A propagação também, Márcio, do vírus tem atingido muito fortemente asilos aqui no país, onde a gente sabe a população é de alto risco, né? Idosos, pessoas doentes, e onde faltam recursos, testes, também pessoal mesmo, né? Um asilo, por exemplo, em Virgínia, no estado da Virgínia, em Richmond, pelo menos 46 idosos morreram da Covid-19, o maior número em uma instituição de cuidados até agora. E em Nova Jersey, em um dos maiores asilos do estado, a polícia encontrou 17 corpos empilhados em um pequeno necrotério com capacidade para apenas 4. No total, 68 idosos morreram nesse asilo. Recentemente, 26 tinham coronavírus. Márcio. Que situação terrível e repetindo o que a gente já falou, no país mais rico do mundo isso acontece. Raquel, muito obrigado. Volte sempre aqui ao nosso combate. Bom dia para você, querida. Agora, doutor Paulo, a gente viu a experiência nos Estados Unidos, a gente tem visto nas últimas semanas o que aconteceu na Itália, na Espanha, na Europa de forma geral, até mesmo a situação dramática da África. A gente tira alguma lição? Qual a principal lição que o senhor, como especialista, pode tirar de tudo que a gente viu acontecer no mundo, nessa grande onda que já varreu parte do planeta e agora começa a nos atingir? Acho que a primeira lição é não pensar que isso não vai acontecer com a gente. Eu acho que a gente tem que ser bastante cauteloso e se antecipar e aprender com o que aconteceu nesse país, particularmente na Itália. Houve uma demora para o afastamento social e houve um momento onde o sistema de saúde entrou em colapso, né? Outros países europeus também viveram isso, a Espanha também viveu isso, e os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, está vivendo grandes problemas no sistema de saúde. Então, por que nós, né, que temos uma economia mais frágil, que temos um sistema de saúde que é excelente do ponto de vista público, mas que não tem a mesma estrutura e condições desses países, não sofreríamos? Então, é mais um alerta, e eu acho que no Brasil, como a epidemia começou por São Paulo foi bem precoce na instituição das medidas de afastamento, e se não fosse isso, hoje nós estaríamos em condições bem críticas. Então, é reforçar, aprender e não pensar que isso não vai acontecer conosco. Eu acho que nós temos que nos preparar para que aconteça e evitar que aconteça. Agora a notícia que a gente mais gosta de dar, de gente que se recuperou, que está curado da Covid-19. Como a dona Laucília, que tem 70 anos. Ela saiu do hospital na terça-feira. Dona Laucília deixou o hospital depois de 10 dias internada com a Covid-19, 9 dias na UTI. Uma vitória para quem tem asma e hipertensão. Os 4 filhos dela também têm os sintomas da doença, mas nenhum precisou de ir para o hospital. Como é que são os sintomas? Como é viver com a Covid-19? O que vocês sentiram? Febre, tosse, dor de cabeça, dá uma dor no corpo, falta quando o pulmão às vezes fica comprimindo, falta o ar, dá diarreia, a gente perde o olfato e perde o paladar. E à medida que vai sendo curado, vai desaparecendo uns sintomas e aparecendo outros sintomas. Muita fé, muita gratidão a Deus, porque na minha idade de 70 anos e com problema respiratório que eu tenho de asma, né?
Pressão alta, tem problemas de saúde, né? E vencer uma dessas, para mim, é uma grande vitória, né? É isso, dona Laucília, parabéns, viva! Vamos às perguntas do Pergunta Corona. Pergunta da Ivone: tenho depressão e síndrome de pânico. Há possibilidade de uma piora? Toma medicação regularmente. Olha, se a Ivone toma o remédio direitinho, ela já está meio caminho andado. Às vezes, como está todo mundo mais tenso, quem tem depressão, quem tem ansiedade, pode ficar mais tenso e acabar ficando um pouco mais instável ou com medo. Ai, será que é uma recaída? E às vezes não é uma recaída, é a mesma tensão que todo mundo está sentindo. O mais importante, manter o remédio, manter o tratamento. Isso. Pergunta da Fê: desde o começo da semana, estou com dor de garganta e no corpo. Tive alguns momentos de falta de ar. Devo prestar atenção ou é apenas um resfriado? Olha, se ela teve falta de ar, é recomendável que ela vá ao serviço de saúde. Mesmo que tenha sido... É recomendável, é recomendável. Se ela teve falta de ar... Uma falta de ar episódica, assim. Não, se for uma coisa episódica, provavelmente não seja de maior gravidade, mas se ela tem encurtamento da respiração, dificuldade para fazer algumas tarefas, como subir escada, andar mais rápido ou tomar banho, aí ela tem que procurar o serviço hospitalar. Se não, ela pode aguardar em casa. É o famoso cansaço fora do normal para atividades do dia a dia. É, a falta de fôlego, né? A falta de fôlego mesmo. O Ismar: tenho 60 anos e problemas de ansiedade. Estou isolado em casa com as minhas filhas e esposa, mas sem meus remédios não consigo controlar minha ansiedade. Qual o risco que corro? O maior risco é piorar da ansiedade sem os remédios, mas não precisa ficar sem os remédios, Ismar. Você pode ligar para o seu médico, ligar para um serviço que está fazendo teleatendimento, receber a receita de alguma maneira. Enfim, as pessoas têm sido muito criativas e o governo sancionou realmente a telemedicina. Então, não fique sem os seus remédios, vai atrás deles. A Marcela pergunta, doutor Paulo: ferro de passar roupa é capaz de eliminar o vírus dos tecidos? Altas temperaturas são capazes de eliminar o vírus, mas basta lavar com água e sabão, isso é suficiente. Pois é. A gente faz mais um rápido intervalo comercial e já volta com as suas perguntas no nosso combate ao coronavírus. Até já. Às 11h49, no momento como esse que estamos vivendo, toda mentira que aparece nas redes sociais acaba afetando a vida de muitas pessoas. Por isso é tão importante o trabalho que o G1 faz e que a gente destaca todos os dias aqui no Combate. Fato ou fake? E quem traz sempre isso pra gente é a Clara Velasco. Clara, bom dia pra você, querida. O que você tem pra gente hoje? Bom dia, Márcio. Eu começo com mais um vídeo antigo que está sendo compartilhado como se fosse atual, como se fosse dessa pandemia do coronavírus. Esse vídeo mostra a polícia batendo em pessoas em uma praia e a legenda diz que isso aconteceu depois que os governadores de São Paulo, da Bahia e do Rio autorizaram a polícia a prender ou mesmo atirar nas pessoas que estão saindo de casa. Mas, gente, como eu falei, isso não é verdade. Esse vídeo ele é antigo. Ele é de 2019, foi gravado, na verdade, em Santa Catarina, durante uma confusão que teve entre torcedores e policiais militares durante um jogo de futebol. E vale a gente lembrar que mesmo que aqueles 3 estados que eu comentei tenham falado sobre medidas mais rigorosas da quarentena, nenhum deles autorizou a polícia a atirar nas pessoas que não seguirem a quarentena e o isolamento social. E ontem eu falei aqui sobre uma história de Campinas, que falava que não tem ninguém sendo atendido no hospital da Unicamp, o que não é verdade. Hoje eu vou falar sobre outra história bem parecida, um vídeo em que um homem fala que no Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, não tem pacientes internados com Covid-19 e que a pandemia não existe. Gente, isso também não é verdade, esse vídeo nem foi feito no HC de São Paulo, e sim no HC de Ribeirão Preto, no interior do estado, e tem sim pacientes internados com coronavírus nas 2 unidades hospitalares. Na unidade aqui de São Paulo, o número chega a quase 300. E eu acho que vale também a gente falar, Márcio, que tem muito vídeo, muita foto que é tirada do contexto e é usada por algumas pessoas para criar esses boatos sobre o coronavírus. E é por isso que é tão importante que todo mundo fique bem de olho no que está recebendo nas redes sociais e sempre desconfiem. Márcio. Excelente recado, Clara. Como sempre, nos abrindo os olhos para o que a gente encontra na internet, que nem sempre é verdadeiro. Obrigado, Clara. Bom dia para você.
Em São Paulo, uma surpresa boa. Uma ONG planejou uma campanha para distribuir alimentos e produtos de higiene. Mas logo que começou, precisou refazer as contas de quantas cestas básicas ia poder entregar, porque a ajuda foi muito maior do que eles imaginavam. Esse caso mostra que é possível ajudar e que tem muita gente querendo ajudar as famílias que estão sendo mais atingidas pela crise provocada pela pandemia. Mais atingidas porque a renda delas dependia de serviços que não estão mais sendo feitos durante o isolamento. A ONG Vocação atua na periferia da Zona Sul de São Paulo há mais de 5 décadas. A meta deles era levantar dinheiro para comprar 3.000 cestas básicas para ajudar 3.000 famílias durante o mês. Mas as doações surpreenderam e eles aumentaram a meta para 9.000 cestas, alimentos e produtos de higiene para ajudar essas pessoas por 3 meses, já que a gente não sabe quanto tempo esse problema vai durar. Celso, para quem estão indo essas cestas básicas e como é que está a situação dessas famílias? Olha, César, a situação, as famílias atendidas são as famílias atendidas pelos programas da Vocação. Num primeiro momento, mais de 1.400 famílias, em situação muito grave, né? A gente está passando por um momento muito delicado, acho que o momento mais delicado da sociedade brasileira. Então, a gente tomou cuidado de criar um projeto de alimentação, de levar alimentos e material de higiene para essas famílias que estão muito necessitadas. A situação está de penúria, muitas pessoas estão abrigadas em lugares muito pequenos, né? A gente buscou parceiros, pessoas físicas, empresas, nossos colaboradores, as organizações da sociedade civil para mobilizar, arrecadar e doar cestas de Natal, de cestas de alimentação e de produtos de higiene para essas famílias muito necessitadas que a gente atende. Eu acho que é a primeira vez que a gente enfrenta uma situação tão drástica, tão difícil como essa, e as pessoas estão querendo, estão se disponibilizando, e está aí o sucesso da campanha, é um sinal de que essa mobilização está acontecendo e que ela é válida e que a gente tem que continuar com isso. A gente mostrou aqui no nosso programa mais cedo a malandragem com álcool gel, mas quando a gente vê exemplos assim, enche o nosso coração de orgulho, enche o nosso coração de esperança de que a solidariedade vai nos ajudar a passar por isso, né, Maju? É isso mesmo. Vamos conversar com a Maria Júlia Coutinho para saber os destaques do jornal hoje. Bom dia, Maju. Bom dia, Márcio. E como disse, né, essa solidariedade, esse espírito tem que continuar, né? Tem que seguir em frente, é isso. Olha lá, Márcio, vamos falar de fila, porque não bastasse as filas que estamos mostrando em várias cidades de pessoas que querem regularizar o CPF para receber o auxílio de R$600. Lá no Recife, pessoas com doenças raras ou crônicas estão em filas esperando a distribuição de medicamentos feita pelo governo do estado. Márcio, o pessoal do grupo de risco ainda que está mais exposto a esse risco. Agora eu pergunto para você, Márcio Gomes, olha só, a OMS declarou a pandemia no dia 11 de março. Dia 17 de março tivemos a primeira morte no Brasil. Nossa cobertura e de todo mundo está voltada para esse assunto. Será que ninguém pensou em organizar essas filas, gente? Tem tempo, é simples, a gente não entende essa demora para organizar uma fila, a distribuição de medicamento, ainda mais para pessoas com doenças raras ou crônicas. E sabendo que elas teriam esse problema, e ainda mais que a questão de remédios. Ah, Maria Júlia, é muita coisa junta aí. Eu nem gosto de condenar, parece que a gente só mete pau no governo também, mas há de ter uma organização, há de ter uma pessoa que pense na organização. Eu acho que essa vai ser uma lição que vai ficar para a gente agora. Há de ter alguém que sim vai distribuir o remédio, vai distribuir o CPF, vai pensar como vai ser feita a distribuição da ajuda, mas há de quem pense na organização de fazer isso o mais rapidamente possível e da forma mais ordeira possível para que as pessoas não passem por essa humilhação. É isso. E, Márcio, olha, sobre os testes, vários especialistas já falaram que o Brasil ainda testa pouco, né? Pois bem, importante a iniciativa lá de Florianópolis, que a gente vai mostrar no JH. O aeroporto internacional da cidade é o primeiro do país a testar para o novo coronavírus os passageiros que desembarcarem com algum sintoma. Desde o dia 21 de março, o aeroporto já estava fazendo uma barreira sanitária e avaliando os passageiros, inclusive orientando eles a se isolarem no caso de alguma alteração na saúde. E sobre as máscaras, duas notícias. Salvador está valendo o decreto que obriga empresas a fornecerem máscaras para frentistas, trabalhadores da construção civil e também de mercados e limpeza urbana. E em Buenos Aires, quem não usar pode receber multa pesada, que pode chegar aí ao equivalente a R$6.000.
É isso, Márcio. Espero você e todo mundo no JH. R$6.000, o queixo aqui quase cai. A gente Cai, botar né? a máscara para esconder o susto que a gente leva. Mas é isso, se você não cumpre por bem a determinação das autoridades de saúde, vai cumprir por mal com o peso da multa. Dói no Infelizmente. bolso. Dói no bolso, infelizmente, mas é necessário. Obrigado, Maju. Bom jornal para você. Querida. Obrigada, Márcio. Até mais. A gente continua aqui no telão para responder as suas perguntas que chegam pelo Pergunta Corona. Pergunta do Iraê, ou da Iraê, desculpa. Tenho borderline e estou isolado. É do Iraê. Estou isolado em casa, sozinho. Tenho ficado mais ansioso que o normal. Não estou conseguindo dormir por dias. Seria melhor usar um indutor do sono? Desde que indicado por um médico, você pode fazer uso ou não, né? Às vezes não precisa, às vezes precisa, mas para isso precisa de uma consulta, precisa de uma avaliação pormenorizada para saber. Tem muita gente dormindo mal e não é todo mundo que vai precisar tomar remédio para dormir. A pergunta agora da Magda. Faço uso de corticoides por causa de problemas respiratórios e na coluna. Ouvi dizer que não é bom tomar corticoide por causa do coronavírus. Isso foi comprovado? Não, a questão é assim, se ela tem indicação de usar o corticoide, ela deve seguir o que o médico recomendou. Se ela não usasse e tivesse o coronavírus, a gente não tem indicado o corticoide em casos de coronavírus, porque isso pode piorar a situação clínica do paciente. Mas se ela já usa por indicação médica, ela deve manter. A pergunta da Débora. Doutor Daniel, o senhor consegue responder essa? Crianças menores de 2 anos de idade podem usar máscara? As máscaras de pano aí estão sendo recomendadas para todo mundo, né? Então, enfim, não sei se vai ter tamanho infantil, eu não sei se, se a criança vai tolerar, etc. Mas, enfim, a gente tem usado as barreiras possíveis, né? A pergunta do Marcelo. É preciso higienizar a correspondência e contas recebidas pelo correio? Não, isso é exagero, né? Não faz sentido. A gente pode manipular as correspondências e depois higienizar as mãos e não tocar o rosto com as mãos não higienizadas. A pergunta da Paty. Posso lavar a máscara de tecido junto com outras roupas na máquina? Pode, não tem problema nenhum. Outros médicos já vieram aqui e disseram que tinha que ser separado. Não. Não estou questionando o senhor, pelo amor de Deus. O que é importante, muitas vezes, às vezes a máquina não faz a fricção, né? Isso é importante. O esfregar Esfregar bem... mesmo, é. Eu acho que talvez seja por isso, né? A Valéria, já tive a Covid-19, cumpri o isolamento. Por que preciso continuar usando máscara? Posso pegar a doença novamente? Essa é uma discussão que ainda existe no terreno da ciência. Na verdade, existem alguns relatos de possíveis reinfecções, mas isso não pode ser ainda caracterizado como sendo certeza. Na maioria dos casos, não existe reinfecção. Não está batido o martelo ainda se a pessoa está imune ou não depois de ter a doença? Existe imunidade, sim, mas parece que uma parte das pessoas não consegue adquirir anticorpos. Agradeço muito a presença do Dr. Paulo Abrão e do Dr. Daniel Barros, mais uma vez conosco aqui. Foi um prazer. Muito obrigado mesmo. Bom dia para vocês. Bom dia. Nosso programa fica por aqui. Você pode rever o nosso combate ao coronavírus no Globoplay. Agora você assiste as notícias do seu estado e logo depois vem o Jornal Hoje. Tenham todos uma boa tarde e não se esqueçam, lavar bem as mãos e fiquem em casa.